tarde, gente. Como vocês sabem, eu sou Isabel e o nosso grupo, o nosso trabalho, ficou responsável por explicar um pouquinho os recursos terapêuticos manuais em pacientes amputados. O nosso grupo ele é composto por Isabel, Fernanda, Laís e Thaís. A gente fez esse trabalho com bastante carinho e atenção e é isso. Eu espero que vocês gostem. O conceito de amputação é a separação total ou parcial de um membro com o resto do corpo. A amputação é a remoção de uma extremidade do corpo mediante as cirurgias ou acidentes. A amputação traumática vai ser a retirada acidental de uma parte do corpo. Essa parte do corpo poderá ser dedos, um braço ou uma perna. Esse tipo de acidente é muito comum em fábricas, em acidentes de automóveis, e vai existir várias complicações decorrentes com isso, que vai ser choques, sangramentos, infecções e até complicações psicológicas decorrentes. Bom, vai existir alguns tipos de amputação. Essas amputações poderão ser na perna, que vai ser a amputação dos dedos, do tornozelo, da coxa, do joelho. Vai ter a amputação dos braços, que vai ser a amputação do ombro, do antebraço, do punho. Vai ter a facial, que vai ser a amputação do nariz, conhecida como a rinoplastia, da língua, da orelha, do olho. Vai ter a amputação peitoral, que vai ser a amputação das mamas, que vai ser chamada de mastectomia. E vai ter a amputação dos órgãos genitais, que poderá ser a retirada do testículo, que vai ser a castração, né? Do pênis, do clítoris e do prepúcio. Quando o membro é amputado parcialmente, podem ainda existir partes do tecido mole para uma eventual reparação. Com o avanço da medicina, os amputados podem, a longo prazo, se recuperar significativamente, como, por exemplo, novos modelos de próteses, técnicas de reparação e cuidados emergenciais. Quais são as principais causas de amputação? Vai ser elas: a diabetes, que é a maior causa de amputação no Brasil; os tumores ósseos, que os tumores malignos eles vão ser responsáveis por boa parte de amputação nas crianças e adolescentes; as amputações traumáticas, que, como eu falei, geralmente vai acontecer em acidente de trabalho e acidentes de trânsito; as infecções generalizadas, que ela vai ser rara, mas às vezes acontece de vírus, fungos, bactérias invadirem nossa corrente sanguínea; problemas vasculares, que geralmente acontecem em pessoas com mais de 50 anos, e malformações congênitas, que, segundo a OMS, 1 a cada 33 crianças nasce com essa malformação congênita e vai ser preciso passar por uma amputação. Podem surgir algumas complicações devido ao pós-operatório da amputação. Elas vão ser comuns. Podem ser elas: edema, isquemia, ulceração do cólon, infecções, inflamação, trombose venosa profunda, dor no cólon, deformidade e dentre outras complicações que podem existir devido a esse pós-operatório. A dor fantasma, ela envolve uma sensação de dor de uma parte do corpo que tenha sido removida, sendo de um membro ou de um órgão de forma congênita ou traumática. Pacientes que já passaram pela amputação mencionaram que essa sensação é de um formigamento difuso. Esse formigamento difuso, ele vai reconstruir toda a extensão do membro amputado. A Thaís já falou o conceito de amputação. A amputação vai ser a retirada total ou parcial da região que vai ser amputada do restante do corpo. A amputação, para ser realizada, ela vai seguir uma escala chamada de escala E100, que vai ser uma escala severa de acordo com o membro que será amputado. Essa escala vai avaliar 5 critérios e, para a amputação ocorrer, o caso do paciente tem que ter 7 ou mais pontos. Esses pontos eles são divididos entre o tempo que o paciente está com esse problema, a idade do paciente. Se o paciente tiver menos que 30 anos, ele não vai ganhar nenhum ponto. Se o paciente tiver de 30 a 50 anos, ele vai ganhar 1 ponto a mais. E se ele tiver mais que 50 anos, ele vai ganhar 2 pontos a mais. Outro ponto também, além do tempo e da idade do paciente, vai ser a característica da lesão.
A característica da lesão, ela vai ser considerada leve, média, alta ou altamente alta. Essas características da lesão, muitas vezes, são medidas de acordo com como que o paciente está com essa lesão. Se foi um tiro por arma de fogo, se foi pelo desabamento de algum local e o paciente foi encontrado após. Os outros dois pontos que são analisados são a isquemia do membro. Então, vai analisar se o paciente tem algum edema, se ele está com parestesia, falta de sensibilidade no membro, para assim ganhar os pontos necessários. Outro ponto também identificado é o membro-choque, que ele analisa a hipotensão do paciente, hipotenso constantemente, se o paciente está hipotenso apenas em alguns horários do dia, ou se o paciente ele está com os níveis de pressão arterial correto. Se o paciente tiver os 7 pontos ou mais, aí sim que vai ser indicado para ele fazer a amputação. E esse processo de amputação, primeiramente, o médico vai ligar as artérias e as veias para prevenir uma hemorragia. Logo após, ele vai tirar o músculo do lugar. E após isso, que vai começar a serrar o osso propriamente dito. Logo após o osso serrado, vai colocar o músculo novamente no lugar. O histórico de massoterapia nos amputados, ele surgiu a partir do ano de 1920, que era o período da Primeira Guerra Mundial, no qual muitos dos soldados das guerras, eles sofriam o processo de amputação. Então, por meio do estudo, por meio das técnicas do Dr. James Meinel, ele fez esse estudo, ele fez essa mobilização e essa manipulação dos pacientes, que seriam os soldados, durante essa Primeira Guerra. E até hoje, essas técnicas de manipulação e essas técnicas de massoterapia nos amputados são bastante utilizadas, visto que elas possuem vários objetivos e vários benefícios para os pacientes. Os objetivos dos recursos manuais terapêuticos em amputados são vários. Eu vou começar falando acelerar a protetização e o retorno à atividade. A protetização consiste na construção de uma solução protética para alguém que sofreu uma amputação, visando retornar às suas atividades e uma melhor qualidade de vida. A cicatrização, que aumenta a circulação daquela região, consequentemente aumenta o número de células naquele local para um processo mais rápido de regeneração. Ocorre também um aumento da força muscular e também a transferência e cuidados nos leitos com o próprio paciente, Os fisioterapeutas vão acompanhar e vão dar instruções da melhor forma que ele pode se locomover em casa, até na cama, quando for no início do processo, para ele deitado, passar para ficar sentado. Quando tiver mais evoluído o quadro, ele se locomover dentro da sua própria casa, os cuidados que ele tem que tomar, como ele deve agir. Então, isso também é uma forma dos recursos manuais terapêuticos serem usados nos amputados. Outro benefício dos recursos manuais terapêuticos é evitar a contratura, tanto daquele membro residual quanto de outra parte do corpo. Quando o músculo ele contrai de forma errada e não volta ao seu relaxamento natural, aquele membro fica em contratura, ou seja, traz algias, impossibilita certos movimentos, o que a gente já entra também no objetivo de aumentar a amplitude de movimento. Então, piora o quadro daquele paciente. Então, também é um recurso e um benefício trazido por isso, é impossibilitar que aquele músculo fique contraído e tenha muitas contrações involuntárias e fique relaxado, para que assim o paciente se sinta melhor e aumente os movimentos daquele membro. O último objetivo que eu vou falar hoje é o treino de marcha, que o fisioterapeuta vai ser essencial
pois ele vai reabilitar aquele paciente, porque o paciente vai reaprender a andar com aquelas limitações. Então, o fisioterapeuta vai usar de técnicas, métodos para fazer da melhor forma para aquele paciente, para que ele possa voltar à sua atividade normal, às suas atividades diárias, da melhor maneira possível. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Vale ressaltar que esse tratamento ele deve ser iniciado de forma precoce para a recuperação funcional desse indivíduo, com o objetivo de acelerar a protetização e o retorno de suas atividades. De maneira específica, os objetivos desse tratamento é a cicatrização, a redução de edema, manter ou aumentar a força muscular de ambos os membros, transferências no leito, prevenir contraturas articulares do membro residual ou qualquer outro membro, e a instrução nos cuidados do membro residual e também a deambulação de muletas. E falando agora um pouquinho sobre a fisioterapia, é importante dizer que ela deve ser realizada logo após o processo de amputação, tá? E ela vai atuar no posicionamento correto do leito, na dessensibilização do coto, nos exercícios ativo-assistidos, ativo-livres e isométricos, no uso de bandagens, no trabalho do membro contralateral e membros superiores e no treino de marcha, tendo como objetivo a manutenção da amplitude de movimento, o aumento da força muscular, o equilíbrio, as adaptações da marcha, de acordo com a possibilidade desse paciente, do nosso indivíduo, envolvendo sempre a prevenção e a reabilitação. Os recursos terapêuticos mais utilizados em amputados é a cinesioterapia, massoterapia, enfaixamento do coto e hidroterapia. Frisando mais, na massoterapia, as técnicas utilizadas vai ser a compressão, deslizamento superficial e deslizamento profundo, amassamento, enrolamento e fricção. Sendo contraindicada em pacientes com decidências de suturas e em alguns casos de neuromas superficiais, pois eles são facilmente estimulados e acabam desencadeando os estímulos dolorosos para o paciente. Porém, existem casos que o paciente tolera. Então, quando isso acontece, são utilizadas técnicas de deslizamento superficial e profundo. Fricções são realizadas de acordo com a tolerância do nosso indivíduo, tá? E conforme a dessensibilização vai sendo conseguida, a pressão vai sendo aplicada, que está sendo aplicada, pode ser aumentada. O objetivo dessa massagem proprioceptiva é aumentar a sensibilização do coto, para que ele sinta todas as sensações que eu falei de frio, calor, rígido, para que ele sinta no coto e que aumente sua propriocepção. A próxima massagem que eu vou falar vai ser a massagem proprioceptiva, começando com um cubo de gelo naquela região, fazendo movimentos circulares para que o paciente se acostume com duas sensações, a de frio e o liso do gelo. Depois, vai esquentar uma água e vai emergir uma bucha para que assim também passe 5 minutos fazendo movimentos circulares e que ele sinta o áspero, para que ele possa provar dessas sensações de quente, frio, liso e áspero. Depois vem com a toalha felpuda e seca fazendo pressão naquela região e assim finaliza fazendo a massagem com uma escova de dente por 5 minutos também fazendo movimentos circulares para que ele sinta também o áspero da escova de dente.